Vamos ao 19º vídeo da nossa aula 2. No 18º vídeo a gente falava sobre o grupo quociente. Nesse caso nós vamos dar como exemplo esse grupo G, que nós já trabalhamos antes, e o grupo normal, que vai ser formado apenas pelo 1 e pelo menos 1. Nós já vimos que as únicas classes que o quociente desse G por esse N tem é justamente o N e o I vezes N. Então a tabela operatória desse grupo, nesse caso, é essa, onde N é o elemento neutro e o I vezes N é o outro elemento. E claro, um grupo que tem apenas dois elementos é sempre isomorfo ao Z2 com a sua adição. Bem, um outro exemplo que nós já tratamos aqui foi formado pelo Z6, que tem esses elementos aqui, e tomamos esse grupo normal, o 0 e o 3. Vimos que existe a classe do 1, que é a mesma classe do 4, e vimos que tem a classe do 2, que é a mesma classe do 5. A tabela operatória então é essa, você tem um grupo de ordem 3, você tem 3 classes apenas, e novamente você tem então um grupo que é isomorfo a um outro grupo conhecido, que nesse caso é o Z3, com a sua adição. Mais um exemplo, o S3, nós tomamos o S3, dentro do S3, o subgrupo formado pela identidade por 1, 2, 3 e por 1, 3, 2. E claro, se N tem 3 elementos, o S3 tem 6, então só cabem duas classes. A classe que tem o N e a classe que tem as transposições 1, 2, 1, 3 e 2, 3, que é a classe, por exemplo, 1, 2N. E aí, novamente, como temos apenas duas classes, a tabela operatória mostra que esse grupo ele é isomorfo ao Z2 com a sua adição. Bem, vamos então a mais um resultado. Seja N um subgrupo normal de um grupo G, então a aplicação Mi, que pega os elementos de G e associa as classes onde esses elementos estão, dessa forma, Mi de A igual a A vezes N, é um homomorfismo sobrejetor de grupos cujo núcleo é N. Costumamos chamar esse homomorfismo Mi de projeção, porque ele pega os elementos de G, de maneira geral, e coloca dentro de suas respectivas classes laterais em relação a um subgrupo normal N. Bem, demonstração. Primeiro vamos mostrar que é um homomorfismo. Bem, Mi de AB, pela definição, vai ser AB vezes N. Mas sabemos que AB vezes N é o produto da classe AN pela classe BN. Bem, mas a classe AN é Mi de A e a classe BN é Mi de B para todo A e B pertencendo a G. Bem, assim nós tivemos que Mi de AB é igual a Mi de A, Mi de B, e isso significa dizer que Mi é um homomorfismo. Agora, se você pega uma classe AN, ou seja, se você pega um elemento no contradomínio da Mi, naturalmente vai existir um elemento no domínio A, que é justamente esse elemento que determina a classe A vezes N, de tal forma que Mi de A é igual a A vezes N. Assim você mostra que Mi é sobrejetora. Agora, quanto à injetividade, bem, queremos mostrar então que o núcleo da Mi vai ser único e exclusivamente o N. Por quê? Porque primeiro vale observar que E vezes N é igual a N, é exatamente o elemento neutro do grupo G sobre N, do grupo G quocientado por N. Então, se eu pego o X pertencendo a N, eu tenho que Mi de X, que vai ser X vezes N, é igual a N, porque a operação em N é fechada, já que N é subgrupo. Se o X está no N e multiplica por elementos do próprio N, as respostas estarão sempre em N. Então, X vezes N é o próprio N, devido ao fechamento da operação em N. Assim, a gente concluiu que o N está contido no núcleo de N, porque a gente pegou no núcleo da Mi, por favor, o X está... Se eu tomo um X pertencendo a N e eu aplico a Mi de X, eu obtive N. Ou seja, eu aqui vejo que Mi de X dá o elemento neutro desta operação, que é justamente o próprio N.
e eu peguei o x em n. Assim eu mostrei que todo elemento de n está contido no núcleo da Mi, ou seja, n está contido no núcleo da Mi. Por outro lado, se eu pegar x, vendo ele como pertencendo ao núcleo da Mi, eu tenho que φ de x, que Mi de x vai ser o próprio n, porque vai ser x vezes n. Bem, como, porém, x pertence à própria classe, né? A classe de x vezes n, pois x pode ser visto como x vezes e que é o elemento neutro da operação em G, pertence a n, porque n é subgrupo, temos que x pertence a n. Ou seja, dessa vez tomei o x olhando como pertencendo ao núcleo da Mi e concluí que o x vai pertencer também ao n. Isso mostra a inclusão núcleo da Mi contido em n. Bem, mas nós tínhamos mostrado que n estava contido no núcleo da Mi, e as duas inclusões então provam que, na verdade, n é igual ao núcleo da Mi. Bem, teorema do homomorfismo. Para a gente tratar o teorema do homomorfismo, vamos começar por esse lema. Seja f de G em L um homomorfismo de grupos. Então, se n é o núcleo da f, esse n é um subgrupo normal de G. Ou seja, o núcleo de um homomorfismo, ele é sempre um subgrupo normal do domínio desse homomorfismo. Demonstração. Já vimos anteriormente que o núcleo de f é subgrupo de G. Já vimos que o núcleo de um homomorfismo é um subgrupo. Queremos mostrar que esse subgrupo é normal. Ou seja, queremos mostrar que a classe A vezes N é igual à classe N vezes A. Isso para qualquer A pertencendo a G. Então, o que vamos fazer? Vamos tomar um elemento na classe A vezes N primeiro e mostrar que ele vai estar na classe N vezes A. Então, seja x igual a A vezes N para algum N pertencendo a N. Sendo assim, eu consigo escrever x igual a N assim, né, dessa forma, porque se eu associar esses parênteses envolvendo os dois últimos elementos, eu terei A vezes N vezes E, porque A elevado a menos 1 vezes A é o elemento neutro em G. Mas quando eu faço f de A vezes N vezes A menos 1, você tem que isso é f de A vezes f de N vezes f de A menos 1, porque f é homomorfismo. Ora, mas f de N, como eu tenho N pertencendo a N, e N é o núcleo desse nosso homomorfismo, então isso vai dar o elemento U, que é o elemento identidade do grupo L. Ora, então isso daqui vai, na verdade, ficar apenas isso, porque o U não vai alterar este produto. Mas só que f de A vezes f de A menos 1 é o próprio U. Então nós concluímos que f aplicado nesse elemento, ele dá o próprio U. Isso significa dizer que este elemento pertence ao núcleo da f. Mas se esse elemento pertence ao núcleo da f, o que eu tenho aqui é A vezes um elemento do núcleo da f, e isso é exatamente o x. Então eu concluí dessa maneira que o x de fato pertence, dessa maneira eu concluo que o x de fato pertence a n vezes A, né? O A está multiplicando um elemento de n, isso dá x. Então x pertence a n vezes A, e isso mostra que A vezes n está contido em n vezes A, porque eu tomei um x pertencendo a vezes n e concluí que o x pertence a n vezes A naturalmente. Então, essa inclusão está demonstrada. A inclusão contrária, n vezes A contido em A vezes n, se demonstra de forma análoga, espelhando alguns dos passos que demos nessa demonstração. As duas inclusões provam então a igualdade, consequentemente, o núcleo de F é subgrupo normal de G. O lema nos diz que G sobre o núcleo de F tem estrutura de grupo, porque para ter estrutura de grupo, basta que o subgrupo que fica no denominador desse quociente seja um subgrupo normal. E é o caso para o núcleo de F, quando F é um homomorfismo.
Teorema do homomorfismo para grupos. Seja F de G em L um homomorfismo sobrejetor de grupos. Então, se N é o núcleo da F, temos que o grupo quociente G sobre N é isomorfo ao grupo L. Ok? Então, se você pega o núcleo da F e quocientiza o domínio do homomorfismo, o que você obtém é um grupo que é isomorfo ao grupo que está no contradomínio. Ok? Isso quando você tem um homomorfismo sobrejetor de grupos de G em L dessa forma. Bem, demonstração. Devemos determinar um isomorfismo entre G quocientado por N e L, né? Porque nós afirmamos que esses dois grupos são isomorfos. Bem, a função candidata natural é aquela função que vai pegar um elemento natural em G sobre N, ou seja, uma classe A vezes N, e vai levar em um elemento natural de L. Bem, o que a gente tem para referenciar os elementos de L, já que eu estou diante de um F de G em L homomorfismo, são as imagens da F. Então, os elementos de L eu vou olhar como sendo F de A. Bem, essa função φ está bem definida, pois se eu pego dois elementos no domínio dela, digamos AN igual a BN, pertencendo ao quociente G sobre N, temos que φ de AN ou φ de BN, ou seja, não importando qual representante que eu pego dessa classe lateral à esquerda, se são iguais, né, o AN é igual ao BN, então isso me dará um F de A unicamente determinado no conjunto L. Ok? Eu pego um representante específico da classe. Bem, de fato, se eu pegar agora duas classes, AN e BN no quociente, então eu tenho que φ de AN vezes BN pode ser visto como φ de AB vezes N. Ora, mas pela definição da nossa φ, isso vai ser F de AB. Só que F é homomorfismo, então isso é F de A vezes F de B. Mas F de A é exatamente φ de AN e F de B é exatamente φ de BN. Então a gente concluiu que φ de AN vezes BN é φ de AN vezes φ de BN. Isso nos diz que φ é um homomorfismo. Precisamos agora mostrar que φ é bijetora. Então suponha que F de A é igual a F de B. Ou seja, tomemos dois elementos no contradomínio que são iguais, com A e B pertencendo a G. Então, multiplicando essa igualdade por F de B a menos 1 dos dois lados, à direita a gente vai ter o elemento neutro do grupo L. E à esquerda a gente vai ter F de B a menos 1 vezes F de A. Bem, mas isso pode ser escrito assim porque F é um homomorfismo. Bem, então nós temos que F de B a menos 1 vezes A é igual ao elemento neutro do grupo L. Mas isso significa dizer justamente que B a menos 1 vezes A está no núcleo do homomorfismo F. Bem, ou seja, B a menos 1 vezes A é igual a um N que pertence a N. Bem, mas aí multiplicando por B à esquerda, aqui dos dois lados, eu tenho que o A vai ser B vezes N. Mas sendo assim, A pertence à classe B vezes N, ou seja, a classe lateral à esquerda de N determinada por B. Mas isso significa dizer que as classes são iguais, porque se A pertence à classe do B, então na verdade a classe do A e a classe do B são as mesmas. Portanto, φ é injetora, porque nós tomamos dois elementos no contradomínio que eram iguais e mostramos que eles só poderiam ser originados de elementos iguais no domínio por meio da F. Bem, para concluir, dado F de A pertencendo a L, naturalmente nós temos um A vezes N pertencendo a G quocientado por N, tal que φ de A vezes N é igual a F de A. Por quê? Porque F é sobrejetora, então a gente sempre tem esse F de A determinado para todo A que eu pegar em G, e naturalmente esse A determina também a classe A vezes N. Logo, φ é sobrejetora. Pois bem, nós vamos no próximo vídeo olhar esse diagrama ainda sobre o teorema do homomorfismo.